Hoje, aproveitando que chegou um filtro novo, Heng-On, que eu vou colocar no aquário, o HF600, 650 litro-horas, e chegou algumas... Ixi, deixa eu ver isso aí, já começou caindo, as mídias pra dar uma tunada aqui no sistema. Se o cachorro não comer, né? Aproveitar que esses Matrix aqui já tá meio aberto, né? Tá um pouco travado da abertura. Vou despejar elas nesse recipiente. Separando aqui a Matrix. O único problema é que a área de trabalho aqui tá um pouco reduzida, né? Meu banheiro virou laboratório, mas Matrix está separado. Agora, na teoria, por exemplo, esse Heng-On aqui, ele tá só com... Aqui tá com a da Oceantec, a mídia de cerâmica, né? E aqui nessa parte desse compartimento só Nanoring, um pacote inteiro da Bacterial. Agora, meu objetivo é misturar, além de colocar da High Energy da Bacterial e também colocar um pouco de Matrix por cima. Acho que vai potencializar um pouco mais a filtragem. Agora, vamos abrir o bichão, né? Bichão aberto. A princípio parece estar lacrado mesmo. Vou tirar aqui de dentro, né? E novinho. Tirando a caixa, né? Aqui é o lixo. Lixo radioativo desse filtro Heng-On. Quando eu montar um aquário com SAMP, talvez, se eu tiver muito espaço no SAMP, eu ainda jogo isso aqui. Mas a princípio, lixo. Vida, né? A gente vai juntando um tanto de caixa, né? E esses filtros Heng-On tem essas duas caixas, foi as que eu achei, mas ainda tem mais umas duas caixas só com essas coisas que vem aqui, ó. Em vez de jogar fora, eu vou guardando. Guardando isso e as caixas tudo, né? Tá bom, tá valendo. Termostatinha. Isso aqui comprei, nunca usei. Mas tá aí, né? Um dia vai precisar. E retiramos o filtro. O bom dele é que ele tem bastante espaço interno, né? Cabe bastante mídia. Tem gente que fala que não é muito bom colocar mídia nessa parte inicial onde a água chega. Eu sempre coloquei e nunca tive problema. Às vezes o problema que você vai ter, igual nesse daqui, é às vezes escorrer um pouco de água por aqui quando estiver mais sujo. Igual tá escorrendo ali, inclusive, mas nem tá tão sujo. Mas eu sempre coloquei mídia aqui eu tento colocar umas maior para não correr o risco de entrar lá no impeller, acontecer alguma coisa, mas nunca tive problema não. E tá aí funcionando. Um negocinho ruim que eu acho do filtro da Oceantec é a questão desse espaçador ser meio que uma massinha. Não é um negócio muito bem feito, é como se fosse uma cola quente, um silicone. E você só encaixa isso aqui direto, isso aqui fica caindo. Um trem que eu não gosto, assim, um filtro caro, né? Então bora começar os trabalhos. Encher isso aqui de mídia para melhorar a filtragem. Tô usando aqui a caixa de apoio organizadora para começar a colocar as mídias. Primeiro, nesse primeiro compartimento, vou colocar essas mídias aqui, o Bioglass, que ele é um pouco maior. Então acaba não dando tanto problema aqui de sobrecarregar a passagem de água. Então esse primeiro compartimento aqui, vou colocar primeiro essas Bioglass. Enchemos aqui o primeiro compartimento, ó. A Bioglass ela não escapa por aqui, como ela é uma mídia maior, ela também, na minha cabeça, né, não vai influenciar tanto na questão de estragar o impeller, né? E agora esqueci de encaixar. Agora essa parte aqui a gente vai começar primeiro com as Nanorings, eu vou intercalar elas com a High Energy, com a Bacterial. E aqui em cima eu vou colocar uns 2 dedos de Matrix cobrindo tudo e o perlão para fechar. Então aqui, ó, a primeira camada eu vou colocar da High Energy. Eu gosto de organizar porque no outro eu fiz esse cálculo, né, como que ia caber mais as mídias. Então o jeito que mais coube
foi intercalando elas aqui no deitada, não em pé. Então você vai colocando uma por uma até completar a fileira. Completamos a primeira fileira, ó, deu um total de 6, 8, 3 na deitada aqui, mais 2 aqui. E agora vamos mais uma camada agora de bacterial. A bacterial ela muda um pouco a cor e a granulometria aqui, pegar até uma outra aqui da High-Energy, comparar elas lado a lado. A diferença é que além daqui da granulometria dos quadradinhos ser menor, a cor é diferente, ela é um pouco mais amarelada, enquanto a High-Energy ela é mais cor de cimento, acinzentada. Na teoria, essa aqui libera alguns minerais, enquanto essa daqui aumenta a área para o desenvolvimento das bactérias, né? Bichão bonito. Agora, mesma coisa, pegar essa bacterial e ir colocando aqui. Eu prefiro colocando uma por uma, que otimiza o espaço. Então, você ganha mais espaço, consegue colocar mais mídia, melhora a filtragem, do que ir colocando tudo no foda-se, caber menos coisa aí dentro. Terminando aqui a segunda camada da bacterial, né? Embaixo tá a High-Energy. Antes de colocar outra High-Energy, como eu quero ter mais bacterial, eu vou colocar mais uma fileira da bacterial. E se couber alguma coisa antes da Matrix, eu coloco da High-Energy. Se não couber, vai ficar só aquela lá no fundo mesmo. O resto da bacterial. A Matrix, agora em questão, acho melhor colocar ela no saquinho, né, para evitar de passar no filtro, que ela é um pouco, tem alguns que são maiores, né, umas pedrinhas que são maiores, embora a maioria seja menor que as convencionais. Então eu prefiro pôr no saquinho para evitar dela ficar caindo alguma coisa. Coloquei no saquinho, medi aqui mais ou menos para não ficar tão sobrecarregado. Ainda tá um pouco cheio, tem gente que prefere deixar um pouco mais baixo, mas isso aqui pra mim tá bom. Deixar isso aqui, lavar elas um pouco, porque ela solta bastante poeira, tá vendo? E já colocar ela aqui em cima. Filtro terminado então, ficou a Matrix por cima, esqueci o Bioglass aqui no primeiro compartimento e aqui as Nanoring. Agora é só passar ele pro aquário. Aqui eu tô usando um dos mais velhos, esse aqui é meu filtro mais velho. Então a biologia dele já estava bem formada, então eu peguei ele de um aquário antigo que ele tava e já passei aqui pro aquário novo para ajudar a formar a biologia. Como já está aqui há um bom tempo, então ele já fez a parte dele, já conseguiu passar a biologia para o filtro novo, além dos starter que eu usei. E agora eu vou voltar ele pro aquário que ele tava e trocar por esse novo aqui. Uma dica de transporte de hang-on que eu criei, porque eu sempre em TPA e quando eu ia transportar o hang-on de um lugar para outro, tem um problema que quando você tira ele do nível da água, ele acaba, como a entrada dele aqui, ele acaba sugando a água. Então, quando você tira da água, ele esvazia. Para evitar isso, porque muitas das vezes você quer fazer a TPA, mas você não vai lavar o hang-on, ou você quer passar ele de um aquário para outro, igual eu tive aqui, sem sujar muito, você vai colocar esse daqui por baixo, fechar a entrada dele com ele desligado, né? Ele não pode estar ligado, vai pôr esse copinho, eu prendo ele aqui na válvula de regulação e aqui fica com água dentro, então eu tiro ele daqui, levo para outro aquário e a água não seca. E também na TPA eu coloco aqui no bico e quando a água do aquário esvazia, ele também não seca por completo, porque ainda tem água aqui dentro. Pra mim ajuda bastante. E sempre lembrar, né, que antes de ligar qualquer hang-on ou canister, encher de água, né? Vamos ver se vai dar nó na conta, hein? Até faltou. Deixa pelo menos escorrer isso aqui, ó. Agora acho que vai, hein? Agora acho que vai, hein?
E foi, ó. Aí tá bom. Aí você viu que encheu tudo mesmo. Agora é só achar a tomada aqui. Se essa régua não pegar fogo, né? Não pega não, né? Acho que não pega não. Tanto de fio. Aí, ó. Peguei. Ó, a câmerazinha aí tá até me ajudando. Nesse daqui. Credo, é mais um acaba aqui a régua. Ó, tremendo. Aí, ó. Ligou. Agora é só esperar o motor fazer a função dele, ó. Daqui a pouco a gente vai ver a água subindo ali, ó. Já tá, ó. Chegando ali, ó. Ó. Chegou aqui em cima, agora é só sucesso, só sucesso. Agora vai começar a transbordar ali na frente e já era. Filtro montado, só esperar sair o ar do sistema ali, ó. Tá terminando de sair, que aí o fluxo fica 100%, ó. Aí startou bonito o negócio. Vazão fica boa, não fica vazando aqui pelas lateral, né? E agora falta só recortar o perlão para colocar aqui em cima. É isso aí. Não sei se é o jeito certo, mas esse é o jeito que eu preparo os filtrinhos aqui pro meu aquário. Fica a dica aí.